Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista. O noticiário do dia passado a limpo. A política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista. Comando Paulo Roberto. Eles vêm, defendem o povo, faz um rádio novo e a ponto correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da função vista. Quando a noite vem chegando, vai comunicando, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio otimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. É Paulo Roberto, o rádio otimista. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. É Paulo Roberto, Cidade em Revista. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais, Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia, e Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Hora certa. 18h03 na Paraíba. Acompanhe conosco no programa de hoje. Deputada Carla Zambelli se entrega à polícia e é presa na Itália. Ministro Fernando Haddad diz em entrevista que Lula não vai abanar o rabo para Donald Trump feito Jair Bolsonaro. O chanceler brasileiro Mauro Vieira volta de Washington, a capital americana, sem se reunir com nenhuma autoridade para discutir o tarifaço. Governo estuda acabar com a obrigação de autoescola para tirar carteira nacional de habilitação. Bolsonaro acompanha motociata em Brasília, na companhia de Michele, mas de carro. Senadores brasileiros dizem em Washington que Donald Trump só ficará feliz se humilhar o presidente Lula. Aqui na Paraíba, João Azevedo, governador do estado, chama deputados governistas para uma reunião amanhã, quarta-feira. O cotidiano brasileiro, os destaques da política estadual e os enfoques da política nacional. O Cidade em Revista está no celular, no rádio, no computador, no tablet, na plataforma digital que você escolher e na rádio Camisa 10 FM. 6h05 agora. Você já parou para pensar em como a água está presente em nossas vidas? Você escova os dentes usando água, se alimenta usando água, se locomove em veículos que utilizam água, respira um ar que depende de umidade. E você já parou para pensar no que vai acontecer se a água acabar? Não desperdice água. A conta vai ser paga por todo mundo. Rádio Camisa 10.
Campina Grande, Paraíba. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 988824860 e peça a visita de um consultor. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Unildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Unildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Forçar uma mulher a beijar é crime. Tocar o corpo de alguém sem consentimento é crime. Divulgar fotos íntimas por qualquer meio, crime. Agredir, humilhar, reter objetos, bens ou documentos, tudo isso é crime previsto em lei. Denuncie. Disque 180. Violência contra a mulher é da conta de todos. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Ouça nossa rádio em seu celular. Baixe o aplicativo Radiosnet, o app de rádio mais leve e rápido para celulares. E ainda é totalmente grátis. Baixe agora para Android e iOS em radiosnet.com. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. Hora certa, Paulo Roberto.
São 18 horas e 10 minutos na Paraíba, precisamente 6h10 agora. Alô pessoal, alô minhas amigas, alô meus amigos, saudações sinceras a todos. Vou desde já renovando o meu desejo de uma feliz noite. Espero que todo mundo esteja bem. Aqui estou para mais um Cidade em Revista e a partir de agora vamos às nossas reflexões sobre os fatos mais importantes das últimas horas. Cumprimentando aqui essa gente que gosta de acompanhar o programa: João Ricardo Negão do Café, Walter Pacheco de Oliveira, Neto de Remígio, Alexandre Moura, professor Alexandre, que deu entrevista sexta-feira lá no Ponto a Ponto. Tem mais gente de Remígio, Teixeira de Jaci, Cicinho da Eletrônica, Fefé Cavalcante, Wilson Siqueira, ex-prefeito de Fagundes, Gilberto Muniz Dantas. Gilbertão, estou com saudade de você. João Luiz, bombeiro militar, hoje está de folga lá no Sítio Gaspar, município de Mogeiro. Bebeto Medeiros Marajó, professora Geovita Maranhão, oficiais de justiça, Luiz Rocha em Campina Grande e Adriano em Esperança, Branco Miguel em Cacimba de Dentro, Marcos Soares no Rio de Janeiro, Sargento Nogueira em Barra de Santa Rosa, Valdec Nóbrega na Fazenda, saída para João Pessoa. A Luiz, 10 anos, mandou aqui um material de primeiríssima qualidade. Marcos Farias em Esperança, Helenilton de Jesus, João Alcântara nas Malvinas, acompanhando o programa. Juscelino Salles, boa noite, um abraço. A moça mandou um trecho de uma música: tarde fria, a chuva fina e ela esperar. Condução para ir embora, fácil de encontrar. Um problema aparente de fácil solução, eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração. Toda vez que chove, eu me lembro da garota, quase um sonho que me deu tanta emoção. Eita, o negócio tá bom. Isso é uma canção, eu acho que de Golden Boys, hein, Wilson Siqueira? Tenho eu a impressão que é de Golden Boys. Ele já disse: manda, remete esse materialzinho para mim. Rapaz, você está interessado nesse tipo de coisa? Não queira ver não, tira a concentração. Logo no início da noite, assim, né, quando a gente está pensando nas coisas que afetam a população brasileira, a população mundial. Aí você fica pensando nessas coisas que Negão do Café manda, que a Luiz, 10 anos, fica mandando para cá. Não queira não, deixa para depois do programa. Deixe para depois do programa, que é melhor. Ah, meu Deus do céu, o povo só pensa naquilo, é o tempo todo. Daqui a pouco eu mando, depois eu mando para você, para Araújo Neto. Araújo Neto, quando ouve falar nessas coisas, manda para mim também. Manda para mim. Valdec Nóbrega, doutor Dinato Freire, aqui, ali, rapaz, eu quero dar uma limpada na vista. E quero. Manda esse material para mim. O Wilson Siqueira é o tal do catedrático. Eu nunca vi gostar tanto desses negócios, dessas coisas. O Wilson Siqueira, catedrático. Ah, bom. Tá querendo ver essas coisas? Não sei por que ele fica pedindo. Essa não, queira não. Maldade, tem a hora. Sabe como é? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, falando sério, tem um assunto aqui que está chamando a atenção de muita gente. É o papo do dia na imprensa nacional. Não é nem a prisão de Carla Zambelli, não, porque Carla Zambelli se entregou. Ela tem dupla cidadania brasileira, cidadania italiana. Estava como foragida na Itália já há alguns dias, aí hoje resolveu se entregar à polícia para que a situação seja resolvida.
uma vez que há um pedido de extradição do governo brasileiro para que ela venha cumprir a pena a que foi condenada aqui no Brasil, 10 anos de cadeia. Você não pode dizer que o governo italiano vai conceder a extradição e nem pode dizer que não vai, porque depende do governo italiano. Quando um país pede a extradição de alguém que está no outro país, primeiro é preciso haver um tratado de extradição entre os dois países. Existe esse tratado. O Brasil tem tratado de extradição com a Itália. Tanto que aquele terrorista que vivia preso aqui no Brasil foi extraditado para a Itália, o Jair Bolsonaro, vocês lembram? E já houve casos de brasileiro que estava preso na Itália, tinha dupla cidadania, e a Itália mesmo assim extraditou aqui para o Brasil. Há casos daqui para lá e de lá para cá. Mas é bom dizer que, por ser uma direitista juramentada, isso são as nuances, os detalhes do processo que eu preciso esclarecer a vocês. Ela é de direita, ela é bolsonarista, ela é contra Lula, todo mundo sabe, está protestando contra os julgamentos e os inquéritos do Supremo Tribunal Federal, tudo isso a gente vem acompanhando. E a primeira-ministra da Itália é de extrema direita, ou vocês não sabem disso, Giorgia Meloni. Então, Meloni pode dizer, não extradito, pronto. Agora, o governo de Meloni é eterno? Não, um dia acaba. Eu faço sempre essas ressalvas aqui, para que as pessoas vejam um lado da moeda e o outro lado da moeda. Nem Trump vai ficar a vida toda nos Estados Unidos, nem Lula aqui, nem Alexandre de Moraes no Supremo, vocês entenderam? Tudo isso é coisa passageira. Tudo isso é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Não é assim que o povo fala? Ah, não, ela vai ser extraditada. Eu não posso dizer isso a vocês. E nem que não vai ser. Vocês estão entendendo? A propósito, chegou logo agora na abertura do programa, uma mensagem aqui de um amigo querido, disse assim: vi uma entrevista do professor Gustavo Sampaio, esse cara sabe tudo de direito, sabe. Ele sabe. Ele é professor da Universidade Federal Fluminense. A rede social dele, aí você vai ver que o cara só tem um lado. Então qualquer afirmação que for feita, qualquer declaração, qualquer explicação, como especialista, para mim é suspeita. Se o cara é ligado a um lado e fala bem desse lado e fala mal do outro lado, todas as opiniões que ele der, porque isso aí está na cabeça das pessoas, na mente, foi incutido na mente, não tem quem tire, o sujeito foi doutrinado. Então ele só vê coisa boa do lado que ele gosta, ele só vê coisa ruim do outro lado, entenderam? Todas as entrevistas que eu tenho acompanhado desse professor que você cita, com todo respeito a ele, professor Gustavo Sampaio, ele defende tudo o que o Supremo faz e tudo o que todos os ministros do Supremo fazem, mesmo que seja alguma coisa que esteja em desacordo com a lei, com a Constituição, etc. Para ele está tudo certo. Então, eu gosto de ouvir explicação de especialista que não tem o lado, e que tem o seu lado intimamente, mas que não externe, e que dê a explicação ao povo de acordo com a legislação existente. Aí sim, aí você pode dizer, isso é uma opinião abalizada. Agora, quando eu vou para a rede social, que olho as fotos, as declarações, eu digo, ah não, esse aí para mim zero, perdeu todo o cartaz comigo. Mas o que é que eu dizia, o assunto que está chamando a atenção hoje, é a ideia do governo Lula, a ideia do ministro dos Transportes, Renan Calheiros Filho, de acabar com a obrigatoriedade da pessoa ter que passar por uma autoescola para tirar a carteira de motorista aqui no Brasil. Meu amigo, eu sei que tem autoescola que não vale nada, e já disse isso aqui no programa. Eu sei que tem autoescola que quando alguém faz a matrícula e vai fazer as aulas práticas ali na direção, sabe mais do que o instrutor, entre aspas. Já vi casos, inclusive no Jornal Nacional, uma vez onde havia uma blitz da Polícia Rodoviária Federal, parando os carros, pedindo documento, e vinha um carro com o nome bem grande, autoescola, nas laterais, na frente e atrás, e vinha errado. Aí a polícia parou, e a TV filmando. Quando parou, o agente perguntou, quem é o instrutor? O cara, sou eu, era o que estava no banco carona. O aluno vinha guiando o carro.
Aí o policial, e o cara filmando, o cinegrafista da TV só ali. Aí o policial disse assim: vocês vêm errados. Qual é o erro que vocês estão cometendo? Aí o instrutor não soube responder. Foi o aluno que respondeu, sabia mais do que ele. Aí o aluno disse: nós estamos na faixa de ultrapassagem, só que em marcha lenta. Pronto, esse merecia receber a carteira de motorista na hora. O instrutor não sabia. Ou seja, tem instrutor, entre aspas, que é um embola-roda, é um aprumador veicular e ruim. Então o sujeito paga R$2.000, R$1.800, não sei quanto, para ficar na autoescola durante um certo tempo, fazendo aqueles testes, simulação de direção, baliza, a parte teórica dos sinais, né? E sai sem saber nada, não aprende nada. Uns não aprendem porque são burros, não entra nada na cabeça, não tem interesse nenhum, é porra louca, só sabe beber, fumar e farrar, aí mas quer uma carteira de motorista e recebe lá aquela aprovação e vai embora e consegue. E outros, meus amigos e minhas amigas, não aprendem porque o instrutor não sabe ensinar. Qual é o argumento do governo? Eu estou temendo que piore ainda mais a situação do trânsito, viu? Porque do jeito que tem algumas pessoas que vão fazer o teste de baliza no seu próprio carro, já aprenderam a dirigir com o irmão mais velho, com o pai, com a mãe. Eu fui fazer o meu teste de baliza já no meu carro, aqui no Amigão. Na época se fazia naquela pista de atletismo do Amigão, aquela pista que rodeia o gramado. Tem gente que não sabe nada, não sabe fazer uma baliza, não sabe, conhece um sinal, nada. E o grande erro, ao meu ver, da legislação brasileira, no que diz respeito à carteira de habilitação, é na renovação você só precisar fazer um exame de vista e nada mais. Ora, se o sujeito não conhece nenhum sinal, ele não conhece o que é sinalização horizontal nem vertical, desconhece as coisas básicas do trânsito, como é que só um exame de vista dá a ele o direito de ter a sua carteira renovada por 5 ou por 10 anos? É por isso que o trânsito no Brasil é essa desgraceira que nós estamos vendo. Por sua vez, o argumento do governo, aqui eu mostro os dois lados, e você aí vai fazendo o seu raciocínio. O raciocínio do governo, o entendimento é de que hoje existem, veja só, cerca de 20 milhões de brasileiros, pouco menos de 10% da população, quase 10%, que dirigem sem ter a carteira de motorista. Por quê? Porque não pode pagar a uma autoescola para tirar a sua carteira. O governo diz que essa facilitação seria para as carteiras iniciais, categorias A e B de bola, A e B. As categorias C, D, E, essas não, precisaria fazer um curso direitinho, porque são motoristas que querem ser profissionais e que vão dirigir vans, transportando pessoas, carros, carretas, caminhões com as cargas perigosas de combustíveis, de gás, essas coisas assim, veículos longos, bitrens, etc. e tal, e ônibus, onde se mexe com vida, você está levando pessoas para lá e para cá, ônibus lotado, 40, 50 pessoas. Então, a ideia do governo é que não precisa de autoescola para tirar as carteiras iniciais, categorias A e B. E aí, a fiscalização seria intensificada para que quem fosse flagrado a partir de um determinado tempo sem a carteira tivesse o veículo recolhido e aquilo tudo. Eu faço um lembrete de que aqui no estado da Paraíba, é possível que isso aconteça em outros estados, mas eu não tenho conhecimento. Aqui tem a CNH social, implantada pelo governo do estado. Vocês sabem que de tempos em tempos abrem-se aquelas inscrições para que pessoas que preencham aqueles requisitos possam tirar sua carteira de motorista sem pagar nada. Mas nem todo mundo tem direito, tem que preencher determinados critérios, senão todo mundo vai querer tirar de graça. Então Lula quer facilitar isso aí, tem o lado político, porque isso não deixa de dar voto, vai ser usado em campanha, no palanque. Olha, agora você tira sua carteira de motorista, não precisa mais ir para a autoescola, não precisa pagar mais nada, só uma taxazinha pequena no Detran. E um dos argumentos do ministro Renan Calheiros Filho, é de que o Brasil tem uma das mais altas taxas para se tirar uma carteira de motorista do mundo. Segundo ele, palavras proferidas no dia de hoje,
O brasileiro gasta, em média, indo para uma autoescola, entre 3 e 4 mil reais. Entre pagar a autoescola e as taxas do Detran até receber a sua carteira. Cerca de entre 3 e 4 mil reais. É por isso que ele diz que muita gente não tira a carteira, compra um veículo, seja carro ou seja moto, e vai dirigir sem a habilitação. Outra coisa também dita pelo ministro é que o governo fez um cruzamento, preste atenção, carros novos vendidos e motos novas vendidas. Quem compra carro zero e moto zero. O governo pegou o CPF de todo esse povo que comprou moto e comprou carro e foi fazer um cruzamento com os dados dos Detrans para ver se todas aquelas pessoas, todos aqueles CPFs têm carteira de motorista. E descobriu que um monte de gente que compra moto 0 km e carro 0 km não é habilitada. É claro que às vezes a moto é comprada pela mãe, dá para o filho, não é ela que vai dirigir, ou o pai, ou o avô, entendeu? Ou o tio, tudo isso acontece. Mas no grosso, o governo já possui dados dando conta de que tem mais de 20 milhões de pessoas no Brasil embolando roda, entenderam? Aprumando veículos sem conhecer nem o sinal de proibido estacionar ou de dê a preferência. É por isso que morrem quase 50 mil pessoas por ano aqui no Brasil no trânsito. São 6h27 agora. Alô, Marcelo Robson Vitorino, boa noite. Alô, Alcides. Alô, Valdenora. Alô, Djalma Neves. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Alô, Irailson de Freitas, Coronel Weber, Beto Farias, em São Luís, capital do Maranhão, Pedro Souza, no Catolé, Assis, no Santa Bárbara. Quero terminar o dia outra vez bem informado. Vamos trabalhar, vamos discutir esses assuntos. Alô, meu amigo doutor Tony Harrison, em Fortaleza, saindo do escritório em que trabalho e fico rico enquanto multiplico e diminui meu amor, como diz aquela música de Belchior. Muito bem. Adriano Carlos, lá na Silva Jardim, em José Pinheiro. Boa noite. Eu, lá no ano de 79 do século passado, eu comprei um Fusca branco, Fusca novo, novinho. Tinha um ano de uso. E fui para o amigão fazer a baliza nesse carro que já era meu. Cheguei lá e fiz a baliza, tirei a carteira, dirigindo desde 79. Pois bem, agora o que mais nós temos nesse país é motorista ruim, viu? Rapaz, é um negócio impressionante. Roda, não precisa ir longe não. Roda pelas ruas de Campina, centro e bairros, numa manhã ou numa tarde, aí você vai ver como tem motorista bom. Tem o que liga a seta para a direita e entra para a esquerda, e vice-versa. Tem o que entra sem ligar a seta, e tem o que liga para um lado e o outro entra, só liga a seta quando já vai entrando. Não precisa mais, você tem que avisar antes que vai entrar, que é para quem está na frente observar qual será a sua direção, e quem está atrás se preparar para, sabe que você vai entrar, vai diminuir um pouquinho a velocidade, né? Tudo isso é uma maravilha, bom demais. Ô povo para dirigir mim, só adoro. E acha que vai bem certinho. E na rodovia? Na rodovia, na estrada, seja ela estadual ou federal, o sujeito acha que aquelas faixinhas pintadas nas laterais da rodovia e no meio são para enfeitar. Pode parar e perguntar, que não sabe responder não. A maioria desses acidentes que a gente vê registrados aí na televisão, de batidas frontais, são em lugares de ultrapassagem proibida. Quando você vê a imagem na televisão, seja foto ou vídeo, você vê a faixa amarela contínua. Entendeu? E o acidente aconteceu, porque alguém foi ultrapassar onde, pelas regras internacionais de trânsito, é proibido. É um bocado de topeira. Eu chamo de topeiras da Borborema. Não tem os tropeiros da Borborema?
Então, existem as topeiras da Borborema. Só desejo que dirija meia hora ali entre Olinda e Recife. Aí vamos ver o que é bom para tosse. Morre tudinho. Ou mata, né? Falando em chofer ruim, lembrei de Juarez Amaral. Juarez era quem melhor dirigia ruim. Juarez era da escola de Tobias de Paz, também de saudosa memória. Muita gente que não nasceu para dirigir. Aí inventa de dirigir. Dirigir é uma arte, minha gente, sabia? Dirigir bem. O sujeito ser, meu amigo Jair Lucena, um bom motorista é uma arte. Nem todo mundo nasceu para dirigir. Olha aqui, Dr. Gildo Lima do Nascimento, boa noite. Frade Capuchinho, Emanuel Erivan. Já mandou lavar a batina direitinho, Erivan? Manda lavar a batina, passar o ferro. A batina de Erivan é aquela batina marrom que Frei Pascoal usava lá no Colégio Asta, com aquele cordão branco. Quer dizer, uma cruz bem grande pendurada no pescoço. É o novo, usando aquela batina de Frei Capuchinho. Aí um amigo que o Dr. Gildo Lima do Nascimento conhece, escreveu aqui assim: fui emplacar um carro novo a semana passada. Sabe quanto gastei? R$3.500. Pois é. Aí para o ano, prepare-se. Tá? Com o ano você vai pagar quase o mesmo valor. Diminui um pouquinho. No Brasil é assim, meu amigo. Tudo é muito caro. Tudo é feito para tirar o nosso dinheiro. Já contei para vocês que eu tenho um amigo que ele possui aquele carro que tem um cavalinho na frente, não é Ferrari não, Mustang. Ele possui um Mustang conversível, mora em Orlando, lá nos Estados Unidos. O carro dele é 2019. Ele pagou 200 e poucos dólares do licenciamento, digamos assim, da taxa anual. Aqui, se você, entendeu, possui um Mustang, você vai pagar uns 25 ou 30 mil reais de IPVA. Tem carro esportivo, hoje em dia o bandido estava num carro de luxo. É tudo carro de luxo, qualquer carro é de luxo. Um carro desse aí de luxo, uma Ferrari, que é uma máquina, a gente chama de porque está dizendo uma máquina. Mas o certo é um automóvel Ferrari, que é um carro. Carro é masculino. Um BMW modelo tal. Quando alguém diz uma BMW, está dizendo assim, uma máquina, porque o brasileiro começou a chamar carro, isso é uma máquina. Rapaz, teu carro é uma máquina. Aí bota no feminino. Mas o certo é um BMW, um Lamborghini, um Ferrari, não é assim? É. Então o sujeito que tem um desses carros importados, um Porsche e tal, ele paga 20, 30 mil reais de IPVA todo ano. É o dinheiro de um carro usado. Todo ano vai dizer você sabe dirigir, eu sei que você sabe. Você é uma boa motorista. Abílio José, tem um amigo nosso que dirige há mais de 10 anos. Foi viajar comigo e na estrada me confessou que não sabia para que servem as faixas amarelas contínuas nas estradas. Fui dando aula de autoescola o trajeto inteiro. Pois é, Juarez era desse time aí. Juarez nasceu, viveu e morreu e não aprendeu a encostar um carro, fazer uma baliza. E eu perguntei a ele um dia, como danado você tirou carteira de motorista? No dia que eu fui fazer o teste, era no Amigão também, quando ele tirou a carteira. Ele disse que acertou, não sabe como, mas acertou. E o cara disse, está aprovado. Mas ele chegava assim, onde tinha uma vaga que cabia uma Mercedinha, sabe aquele caminhão Mercedes pequenininho, que a gente chama de Mercedinha? Onde cabe uma Mercedinha, cabe 2 carros pequenos com folga. Se tivesse uma vaga onde cabia uma Mercedinha, Juarez não conseguia encostar. Ele parava e dava a chave ao lavador, ou a quem tivesse perto, algum colega que soubesse dirigir, não conseguia. Ele parava a 1 metro do meio fio, 1 metro da guia. Tobias de Paz, uma vez, o Adílio Bezerra saiu daqui para a terra de Adílio, que é Alagoa Grande. Eles iam transmitir um jogo pela antiga Rádio Cariri, lá em Alagoa Grande, num domingo, por volta do meio-dia. Aí, quando chegou no posto da Polícia Rodoviária Federal, a polícia parou, a Adílio me contou essa história. Aí disse, o que é que está havendo? Já todo mundo reclamando, ligaram aqui para o posto, que ninguém, na época, a 230 não era duplicada, entendeu? E ninguém conseguia viajar na velocidade de 80, que era a permitida na época, porque Tobias ia com 40, segurando todos os carros.
Isso dá multa, sabia? Você nem é para ultrapassar a velocidade permitida e nem para reduzir a tal ponto que prejudique os outros que querem viajar. Há pessoas que assim morrem e não tem outros que ainda estão na ativa, né? Que a gente conhece. Teve um que outro dia parou o carro ali 1,5 metro do meio fio. Resultado. Aí desceu, foi fazer uma compra. Lá vinha um carroceiro, nesses carros de tração animal que a gente chama de carroça de burro. A carroça de burro levou a lateral do carro assim com espelho, com tudo, porque o cara estava praticamente no meio da rua. Não sabe dirigir. Hulk o Gari. Irailson de Freitas falando em tirar a carteira de motorista. Eita! Tirar a carteira. Tirei meu certificado de operador de estação de rádio amador. Tudo bem. PU7GZM. Eu sou o PX7C 0353, QRA, Infante Combatente. Valdênio de Queimadas, boa noite. Antônio Ferreira também manda mensagem. Mandou uma fotografia aqui de uma piabinha assada. Meu amigo, enchi a boca d'água agora. O problema disso aí é um só, é a sede. Tirei minha carteira de motorista em Caicó, no Fusca. Tinha uma folga grande na direção, aí realmente é complicado. A primeira vez assim que eu guiei um carro foi um Jeep do meu amigo Fernando. Mas, meu amigo, esse Jeep tinha uma folga tão grande na direção que é possível você dar 2 voltas para lá e 2 para cá antes para poder pegar o jeito. Tirei minha carteira em 1991, tá certo, faz bem pouquinho tempo. Paulo, era Frei Matias, não era Frei Pascoal, não, era Frei Matias, mas tinha Frei Pascoal também. Não sei se era no convento de São Francisco, tinha. Quem mais aqui mandando mensagem? Estou lhe escutando agora, em Brasília, Distrito Federal. Vi a motociata hoje. Eu sou da cidade de Guarabira, meu nome é Joel. Oi, Joel. Vou falar um pouquinho sobre essa motociata, porque Bolsonaro não andou de moto. Ele foi, parece que em cima do trio elétrico com a mulher, dona Michele. Quem mais aqui? E os carros de Ticulira? Estão guardados. Ticulira tem um bocado de carro. Hoje tem um show em homenagem ao grande Duduta no Teatro Municipal Severino Cabral. A TV Nordestina vai transmitir ao vivo no canal 179 da BrisaNet, no YouTube e também através do canal da TV Senado. Olha aí, Abílio José com a sua equipe. Duduta. Eu tenho um presente que ganhei de Duduta, um mané mago. Você sabe o que é um mané mago? Ele fazia aquilo, madeirinha bem polidazinha, bacana, guardei. Uma das vezes que ele foi me dar entrevista lá na televisão, e Duduta era amigo do meu pai, João Florencio, meu pai, era amigo de Severino Duduta. Ele, quando chegou na televisão, disse: ó, teu pai era meu amigo, assim, contou algumas coisas da vida deles em comum. Tem saudade do Duduta. A roda de chorinho continua todos os domingos, lá na residência do Duduta. Vaguinho, o filho dele, é quem comanda, tem os netos, tem a nora dele, que é Heloísa Olinto. Doutor Dinato Freire está sempre por lá. Eu fui umas 2 ou 3 vezes, mas não, porque é o seguinte, eu trabalho muito, aí o domingo é um dos únicos dias que eu desligo os despertadores para dormir um pouco mais, sabia? Então no domingo normalmente eu durmo até 8 horas, eu acordo todo santo dia, 4h30, 5 horas, aí no domingo eu digo, vou dormir pelo menos até 8. E curioso é que o relógio biológico acorda você, naquela hora que você desperta todos os dias. Aí eu abro o oi, como diz um amigo meu, aí lembro que é domingo, eu digo, não, agora eu vou dormir um pouco mais, aí o relógio vai tocar. O celular vai tocar às 8 horas, que é hora de começar a trabalhar também no domingo, porque eu trabalho todo santo dia. O Rodrigo Oliveira disse que tirou a carteira dele em 89, dirigindo um caminhão Chevrolet queixo duro. Eita! Adalto Marques, o poeta em esperança. Já que a Abílio José está na escuta, eu vou fazer uma revelação aqui, porque eu sei que quando isso ocorre com ele, ele faz o relato, né, Valdez? Fernando Bezerra, no Rio de Janeiro. E eu gosto de, usando uma expressão assim, bem da moda, de compartilhar isso com
os meus amigos ouvintes. Hoje morreu um dos meus gatos. Negão morreu. Eu tenho a impressão de que botaram veneno nele, em algum lugar que ele foi. Eu não posso garantir, mas o gato começou a vomitar, entendeu? Sintomas estranhos, e morreu muito rápido. Quando a gente percebeu que eu ia levá-lo ao veterinário, não teve mais jeito. E as meninas até na televisão hoje riram muito comigo, porque eu levei uma foto para mostrar para elas que lá na TV praticamente todo mundo gosta de bicho. E apareceu uma gata na televisão, e ficou por lá, e teve os filhotinhos, e conseguiram pessoas para adotar os filhotinhos, e uma das colegas, Natália, ela adotou a gata, levou a gata para morar com ela. E eu sempre pergunto, quando eu chego lá, cadê a gata? Ah, tá quietinha lá, a ração. Eu digo, olhe, qualquer dia a gente vai na sua casa para olhar se você está cuidando bem da gatinha. Não, estou, quando quiser ir, pode ir e tal. E eu levei para elas e mostrei a foto de 2 dos meus gatos, 2, dormindo abraçados. Aí eu disse a elas, digo, olha, eles não são gays, é porque são irmãos e dormem juntos desde novinhos, e quando faz frio, quando a temperatura cai, como agora, o que é que eles fazem? Entram numa caixa, que eu nunca vi gostar de caixa como gato. De repente, um abraça o outro e os dois vão dormir agarrados. Eu não sei como eles conseguem respirar. É um garra danado, um abraçado com o outro e tal. Então, um dos meus negrões morreu hoje. Vou cuidar do sepultamento dele. Se não agora à noite ainda, amanhã, logo cedo, né? A gente perde um bicho assim, fica triste porque, apesar de ter vários, mas cada um tem seu nome, cada um tem sua personalidade, cada um tem seu jeito, e a gente sente falta, pelo menos eu sinto. São 18h42 agora. Olha aqui a mensagem do Zé Carlos. Eita, vou tirar minha carteira de motorista agora sem ir para a autoescola. Lula lá, escreveu 10 vezes. Agora é que eu voto nele com os 2 pés e as 2 mãos. Mande brasa. Se puder votar mais de uma vez, vote, para ajudar mais ainda. Gorete é mordida com esse negócio de direita. Deixa eu ver o que foi que ela botou aqui. Vovó Gorete, lá no sítio da vovó Gorete. Ela chama o deputado Eduardo Bolsonaro de Dudu Bananinha. É uma onda danada. Oxente, é para resolver o problema, escreveu ela. Pior é Dudu Bananinha que fica lá com o nosso dinheiro contra nós. Porque ela leu a notícia dos senadores, cuja viagem ao Washington está custando para nós, para o Senado, quase 500 mil reais. Aí ela disse, pior é Dudu Bananinha, que está lá gastando dinheiro e trabalhando contra nós. É a opinião dela que eu respeito. Quem tem opinião formada, assim como vovó Gorete, não tem no mundo quem tire da cabeça dela. Para ela, tudo que vier do lado de Lula está certo, e tudo que vier do lado de qualquer bolsonarista, basta ter votado em Bolsonaro, que ela já está com raiva, só de olhar. Tirei minha carteira de motorista em Tucuruí, lá no Pará, 1980, faz tempo, hein? 80 para 2025 faz só 45 anos. Donald Trump ainda está na Escócia, está voltando hoje para os Estados Unidos. Eu acompanho, minha gente, todas essas viagens de autoridades assim, porque a Bíblia José está ouvindo e sabe, eu admiro muito o aparato de segurança que é montado para um presidente norte-americano, qualquer que seja ele. Eu acompanho isso desde Bush filho, Bush, Obama, entendeu? Bill Clinton, até o primeiro mandato de Trump, Joe Biden, e agora continuo acompanhando. Todas as vezes que um presidente americano vai viajar para outro país, aí eu fico acompanhando, viu, Teófilo Cordeiro, Tião Lima, eu acompanho desde os preparativos para a viagem, o destacamento precursor que vai para aquele país para onde o presidente vai se dirigir, eles preparam tudo,
Aí eu fico assistindo depois a chegada do presidente no local. Agora mesmo eu vi a chegada do Trump na Suécia, o deslocamento dele, o desembarque, o deslocamento por lá e depois a volta. Meu amigo, vocês não têm ideia, viu, do aparato de segurança de um homem daquele. Os aviões que vão na frente, aviões, os Galas, avião de transporte militar, enormes, considerados os maiores aviões de carga do mundo, levam as limusines presidenciais, levam as ambulâncias, levam as vans, levam carros da segurança, levam helicóptero dentro do avião. Será que é grande? Tudo isso vai na frente. Quando chega lá, monta todo o esquema para o presidente chegar. Entendeu? Teófilo Cordeiro, Paulo, estou acompanhando o programa aqui em Toronto, no Canadá. Agora eu vou olhar aqui no painel do Radiosnet. Não está aparecendo aqui não, hein? É porque tem determinadas sistemáticas onde não aparece. Aí tem uns aqui que diz assim, não identificados. Mas não está aparecendo no Canadá, pelo menos no meu painel, não está. Deixa eu ver aqui se tem bandeira de algum outro país, fora o Brasil. Não, não tem. Mas tem alguns realmente dados como não identificados. Pelo menos um tem aqui, flash, provavelmente é esse, que eu não sei que sistema é esse, mas de todo modo, Teófilo, muito obrigado pela audiência, tenham uma boa noite. Então, eu gosto de ver, sabe, quando o avião chega, quando a escada do avião para o presidente Trump descer, ele ou qualquer um, vai num caminhão dos Estados Unidos. Sabia disso? Porque se usar uma escada lá de onde ele vai, a escada pode estar sabotada, pode ter uma bomba, vocês estão entendendo? Um degrau pode estar com um parafuso frouxo, o homem cair, se machucar. Até esse cuidado eles têm. Os agentes do serviço secreto, os agentes que acompanham o presidente, os que vão na frente, os que vão com ele, os que estão lá, todos já em posição, com as armas que levam dos Estados Unidos. É um esquema fabuloso, sabe, que eu gosto de acompanhar. Então, hoje à tarde, Trump estava para sair de Estocolmo, na Suécia, de volta para os Estados Unidos. Meu amigo Zé Rodrigues, boa noite, Paulo. Tirei minha carteira de motorista no Rio de Janeiro, na Autoescola Paissandu, em 72. Um abraço para você, para o meu primo professor Uba e para seu vizinho, meu amigo, que eu esqueci até o nome dele, Araújo Neto, né, o homem de Picuí? Se for, é Araújo Neto, o homem do cachorro Bob, o cachorro Bobito. Um abraço, Zé Rodrigues. Assis Amorim, sempre ligado, boa noite. Professora Jovita Maranhão, diz que a gatinha dela morreu no dia de São João. Era muito bonita a gata de Jovita, branquinha, linda, linda. Pois é. A Luiz, 10 anos, já falei, boa noite, tá certo. Quem mais? Fernando Haddad, deu entrevista hoje, o nosso ministro da Fazenda. Ele deu uma declaração que eu achei interessante. O que foi que Haddad disse? Ele defendeu que as tratativas para tentar reverter o tarifaço imposto pelos Estados Unidos devem seguir o protocolo diplomático e não político. Pois é, o ministro ironizou, olha, todas as vezes que uma autoridade brasileira, ministro, parlamentar ligado a Lula, entendeu? Alguém próximo ali ao governante, ou o próprio presidente da República, solta uma indireta para Donald Trump, só piora a situação. Pode ser muito bonito, você pode achar legal, bacana, estamos defendendo a nossa soberania, chupa Trump, que é de uva, essas coisas assim, sabe? Piora ainda mais a situação. Vocês não conhecem Donald Trump, o homem é rancoroso. Aí o ministro Haddad disse o seguinte: Lula não vai se comportar diante de Donald Trump como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que quando vê Trump na televisão balança o rabo, abana o rabo. Você não vai querer que o presidente Lula se comporte como Bolsonaro, que além de balançar o rabo para Donald Trump, fica dizendo I love you baby, I love you. Olha aí, vocês acham que o Trump não fez isso, não? 5 minutos depois ele está vendo dentro do avião onde ele estiver. Questionado sobre a relação entre Brasil e Estados Unidos durante o governo Lula,
Haddad disse que o governo Trump, de maio a esse mês de julho, mudou de postura em relação a todo mundo. E que não é só o Brasil que tem lidado com imposição de tarifas, não. Vocês estão falando na maior potência do mundo, que resolveu virar a mesa, e nós estamos assistindo isso, no começo com certa perplexidade, mas nós estamos buscando os canais para trazer a racionalidade. Chamou de doido. Irracional é doido, é animal irracional, não é? Haddad também disse nessa entrevista à CNN que o protocolo de negociação é necessário para haver segurança de que não vai acontecer com o presidente Lula o que aconteceu com Zelensky, e faltou ele dizer, com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. A entrevista de Haddad se deu poucos dias depois de o governo americano, poucos dias antes, né, do governo americano colocar em vigor a tarifa de 50% sobre as importações brasileiras. Nessa semana decisiva, o governo Lula está buscando alternativa, não achou nenhuma. Olha, o negócio está tão sério, e tem gente que ainda não se deu conta disso, que o chanceler brasileiro, embaixador Mauro Vieira, ele foi para Washington e está voltando agora, está voando nesse momento, de mãos vazias. Ninguém recebeu. O ministro das Relações Exteriores do Brasil foi tentar conversar com alguma autoridade americana, algum secretário de Trump, para ver se marca uma conversa, se aceita um telefonema de Lula, alguma coisa desse tipo. Ninguém recebeu. Nenhuma autoridade do governo americano recebeu nenhum dos 8 senadores que foram para lá. Eles foram recebidos por alguns parlamentares, porque o Congresso americano também está de recesso, não há sessões nesse momento, e a situação está desse jeito. Aí Haddad solta outra graça, não deixa de ser uma graça, né? Olha, Bolsonaro abana o rabo para Trump. E hoje eu também vi algumas declarações de pessoas ligadas ao governo Lula, dizendo o seguinte: olha, é preciso toda uma preparação para ver se Donald Trump aceita uma ligação de Lula, se eles conversam, né, se começa a abrir alguma porta, alguma janela de negociação. E vocês sabem a que conclusão chegaram os senadores brasileiros que devem votar, acho que amanhã, vão votar amanhã, dia 30, tenho eu a impressão, ou na quinta-feira, 31. Eles concluíram que Donald Trump só vai ficar feliz se conseguir humilhar Lula, o presidente brasileiro, mais do que humilhou Volodymyr Zelensky e Cyril Ramaphosa da África do Sul. Olha, Trump só vai se sentir vitorioso se humilhar Lula. Se dizer que vai receber Lula na Casa Branca, pedir para ele levar a Janja, chamar a imprensa americana toda para o Salão Oval e dar um esbregue. Sabe o que é um esbregue? E dar grito em Lula dentro da Casa Branca. Lula não vai se submeter a isso, né? Não apenas o Brasil caminha para ficar fora daquela taxação de 15% a 20% anunciada por Donald Trump, e vai mesmo cair na tarifa de 50%. A questão de Bolsonaro é incontornável. E Donald Trump tem certeza de que Lula não interfere no processo judicial porque não quer. O processo é definido como um ponto irritante da relação entre Brasil e Estados Unidos, porque o presidente americano Donald Trump identifica com o que vê como uma perseguição a Bolsonaro. Ele disse que o Brasil deixou de ser uma democracia e que não aceita isso, de jeito nenhum. O Teófilo Cordeiro diz: Paulo, eu vim ao Canadá para acompanhar o nascimento da minha neta Charlotte, que já está aqui chorando. Ô, rapaz. Pois é, deve estar um frio danado por aí ou não? Não, o hemisfério norte agora não está inverno não, né? Mas o Canadá, em regra, não tem temperaturas tão altas. Você diga em que cidade você se encontra, viu? Se é Winnipeg, se é Toronto, por onde é que você anda aí no Canadá? Teófilo Cordeiro, irmão de Eva Cordeiro, né? Agora estamos às 18 horas e 55 minutos na Paraíba. Eu vou pedir licença a vocês hoje para terminar o programa às 7h30,
porque eu tenho um monte de tarefa para cumprir ainda hoje, em virtude de... Ele está em Toronto, acaba de confirmar aqui. Em virtude de um trabalho que será feito amanhã. E eu preciso fazer esses preparativos. Tanto é que eu pedi ao chefe Anchieta Araújo para não ir à televisão amanhã. Ele me deu folga amanhã, porque eu preciso receber esse pessoal que vem fazer um trabalho aqui, que é um trabalho que só pode ser feito com a minha presença. Eu tenho que estar junto. Então eu vou preparar o terreno hoje, como se diz, para receber essa turma que deve chegar logo cedo amanhã para proceder esse trabalho. 6h56 agora. Tem outra bronca aí, vocês que recebem as notícias que eu mando. Quem leu vai saber do que eu estou falando, mandei logo cedo. As montadoras de automóveis, Volkswagen, Fiat, Chevrolet, a Toyota, as mais importantes, né, que tem aqui no Brasil, que dão muitos empregos, já estão reclamando do governo Lula por conta dos benefícios que Lula está dando às chinesas, especialmente a BYD, que se instalou na Bahia, nas antigas instalações da Ford. Então, Lula já foi alertado de que essas outras podem começar a demitir, porque os incentivos que estão sendo dados aos chineses não estão sendo dados a ele, e a boca miúda eles dizem que não sabe nada, que simpatia é essa que o governo tem com a China e com os chineses. Os chineses estão vindo para cá fazer carro elétrico. Carro elétrico hoje é uma chamada corrida de ganso, como dizem os cariocas. É uma coisa que você tem que pensar 10 vezes antes de comprar. E esse povo está chegando com todo tipo de incentivo, não deram nenhum emprego até agora, né? Estão dando poucos empregos. Aliás, a BYD foi multada pelo Ministério Público do Trabalho porque trouxe gente da China para trabalhar na montagem da fábrica lá na Bahia, e esse povo estava em condições análogas à escravidão. Lembram disso? O sistema que eles empregam no trabalho lá o sujeito, né, é apenas mais um. As pessoas são números. Então eles trouxeram os chineses para cá e escravidão total. Aí houve a denúncia, o Ministério Público do Trabalho foi lá, multou, e para eles sentirem que aqui a coisa é diferente, não é? Mas de todo jeito tem essa manifestação das outras montadoras de automóveis dizendo que se começar a dar muito incentivo aos chineses para aumentar a venda deles aqui de carros e naturalmente diminuir as vendas das que dão emprego, eles vão começar a demitir. Aí o cancão começa a piar também. R$3.500 do emplacamento de um carro. Que carro é esse? Meu amigo, se você comprou um carro de R$200 mil, 180, 200 mil, o emplacamento vai ser daí para frente. A propósito de você que está fazendo esse questionamento, vocês sabem quanto por cento da população brasileira consegue comprar um carro zero hoje em dia? Sabe não? Eu sei porque estudo e gosto de ler. 2%, ou seja, de cada 100 habitantes brasileiros, somente 2 têm condição de comprar um carro zero. 98 não tem a menor chance. Compra carro usado, velho, sucata caindo aos pedaços, seminovo, quando muito um seminovo. Então, veja como é o negócio. Quem compra um carro de 180 mil, 200 mil reais, não pode reclamar porque vai pagar 3.500 do emplacamento. Nem pode reclamar de consumo de combustível, de nada. Se tem 180 paus para comprar um carro, doutor, não tem 3.500 para emplacar. Já sabe que vai ter que emplacar quando compra, não sabe?
Em silêncio, sem abrir o bico, o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou em um comboio de carros ao ponto de onde partiu a motociata organizada por apoiadores dele hoje, lá em Brasília. De mãos dadas com Michele e seguido pelo filho, senador Flávio Bolsonaro, o ex-presidente abraçou eleitores, fez fotografias e caminhou cerca de 150 metros. O alvoroço em torno de Bolsonaro por pouco não derrubou uma tenda onde ele permaneceu por alguns minutos. A passagem de Jair pelo Capital Motor Week, auto-intitulado Maior Encontro de Motociclistas da América Latina, foi rápida. Dali, daquele local, ele se deslocou de carro até um trio elétrico que puxou a motociata. Até aquela altura, Bolsonaro ainda se decidia se subiria em uma moto, como é corriqueiro nessas movimentações, ou se optaria por um trajeto mais seguro, respeitando as orientações médicas. A motociata durou mais de 2 horas e Bolsonaro partiu do Parque de Exposições de Brasília para a rodoviária na região central da capital federal e que dá vista para o Congresso Nacional e para o Supremo Tribunal Federal. O trajeto tem cerca de 23 quilômetros e um grande grupo de motociclistas acompanhou. Quem também subiu no trio elétrico com Bolsonaro foi Hélio Negão, o deputado Hélio Lopes e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. O ex-presidente evitou o risco de descumprir as cautelares impostas a ele pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito daquele processo que investiga a suposta tentativa de golpe e também a atuação do deputado Eduardo nos Estados Unidos. Assim, Bolsonaro não pegou no microfone e não dirigiu uma palavra sequer aos seguidores durante o ato. Também evitou responder a perguntas de jornalistas. A motociata de hoje foi tratada por um aliado de Bolsonaro, o deputado Gustavo Gayer, como a última do ex-presidente em decorrência do seu estado de saúde. O ato foi também uma espécie de teste e de ensaio para as manifestações chamadas pela oposição brasileira para domingo próximo, dia 3. A expectativa é de que os atos nas capitais dos estados reúnam milhares de apoiadores para um protesto derradeiro contra o Supremo Tribunal Federal e contra o ministro Alexandre de Moraes. Antes da chegada de Bolsonaro ao encontro com os motociclistas, muitos dos que ali estavam repetiam discursos, entre eles em apoio ao ex-presidente. Louvores ao presidente norte-americano Donald Trump também estiveram presentes no bate-papo. Um dos eleitores de Bolsonaro carregava consigo um cartaz gigantesco onde lia-se: "O bem venceu porque é maior. Bolso, Trump e Tromponaro." Ave Maria, tá certo. São detalhes aqui do evento que aconteceu no dia de hoje em Brasília, a nossa capital federal. São 19h04 agora. Você está acompanhando A Cidade em Revista. O seu dia a dia passado a limpo. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. A água que chega à sua casa pode encher de esperança a vida de quem depende do Hospital da FAP de Campina Grande para viver. Agora você pode doar diretamente a partir da sua conta de água da Cagepa. Basta ligar, mandar uma mensagem ou enviar um e-mail. Você vai ajudar no tratamento de centenas de pessoas com câncer e reabastecer com alegria a vida de muitas famílias. Governo do Estado. Somos todos Paraíba. Autorize a sua colaboração com o Hospital da FAP pelo WhatsApp número 981984495.
98198-4495. Quer dar visibilidade máxima ao seu negócio? Com a Vitrine Outdoor, sua marca estará presente nos melhores e mais estratégicos pontos de Campina Grande. São mais de 120 placas espalhadas pela cidade, alcançando milhares de pessoas todos os dias. Seja visto por quem realmente importa e destaque-se no mercado. Anunciar na Vitrine Outdoor é investir em resultados. Entre em contato e leve sua mensagem para toda a Campina Grande. Vitrine Outdoor, onde sua marca brilha. Ligue para 3065-7840 ou 98882-4860 e peça a visita de um consultor. A beleza está no olhar e dentro de você. Onildo Haute Coiffure. Tecnologia, conforto e experiência para transformar você na sua melhor versão. Em Campina Grande, no São José, Partage Shopping e Complexo Aeromarinho. Em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Há 40 anos, cuidando da sua beleza. Onildo Haute Coiffure. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. Meu pai, na época, falava que estudo não era tudo, mas é sim. Por quê? Nós, sem ser alfabetizados, que mundo nós busca? Que qualidade de vida nós busca? A alfabetização é uma porta de acesso à socialização e à cidadania. Abre caminhos para que pessoas como a Zeilde tenham mais liberdade e autonomia. Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Se você está pensando em criar uma empresa, conte com a Versátil. Versátil, à sua disposição para orientação na abertura e acompanhamento do seu negócio. Versátil, avaliações e orientações contábeis, confiança e credibilidade. Ligue 33413727. É na Vila Nova da Rainha, 534, Sala 3, por trás da Catedral. Versátil, o sucesso da empresa é a sua maior satisfação. A luta contra o câncer não é fácil. Por isso é preciso conhecer os direitos que podem ajudar. A pessoa com câncer tem direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos da aposentadoria, reforma ou pensão. Porém, é preciso continuar declarando os valores no campo rendimentos isentos e não tributáveis. Conheça seus direitos para lutar contra o câncer. Rádio Camisa 10 FM, 24 horas no ar. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999 99999 Hora certa. 7h09. Acompanhe agora a coluna política do Em Dia da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólio Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. E Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande.
Meio-dia em ponto, estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Machete Araújo, boa tarde. Rapaz, o TRE resolveu ontem, por unanimidade, que as contas de campanha de Nilvan Ferreira no ano de 2022 estão rejeitadas. 3 anos depois, demora, né? Rapaz, demora. Eu nunca vi demora tão grande. É muita coisa para o pessoal. Agora, a gente entende, a gente fala assim porque o cidadão comum tem dificuldade de entender, mas a justiça eleitoral é feita por os magistrados que são do nosso dia a dia, das comarcas, dos tribunais, esse povo é sobrecarregado, realmente. Então a justiça eleitoral vai no ritmo que dá, digamos assim. O fato é que as contas foram rejeitadas e tem uma devolução prevista de R$1 milhão, é muito dinheiro. Naturalmente que Nilvan vai recorrer, já deve ter falado com os seus advogados, mas isso tem ampla repercussão na mídia estadual. Aqui, olha só, Nilvan, na época da campanha, né? E a explicação do que aconteceu. O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba rejeitou ontem as contas de campanha do candidato a governador Nilvan Ferreira, que disputou o governo do estado em 2022 pelo PL e determinou que sejam devolvidos mais de R$1 milhão ao erário por irregularidades na prestação de contas, despesas realizadas na compra de combustíveis. Confusão. Certa vez, um outro colega de imprensa conversou com o Nilvan e disse assim: Nilvan, fique na TV, fique no rádio, não se meta com esse negócio, só dá confusão. Tá, tudo bem, eu acho que ele vai ser candidato a alguma coisa outra vez. Festa de Santana, que é no mês de julho, aliás, a maior festa de Santana da região, e essa eu conheço, posso falar, é no vizinho estado do Rio Grande do Norte, a festa de Santana de Caicó, é a mais famosa. Mas por aqui nós temos várias cidades, na Paraíba e no Nordeste inteiro, que fazem a festa de Nossa Senhora de Santana. E Barra de Santana não poderia ficar de fora, né? Sim. Muita gente no último final de semana, de repente chega o deputado Romero Rodrigues. Sim. Romero é muito querido da população de lá, e quando o pessoal viu o Romero, saiu abraçando, cumprimentando, e tem esse registro que a assessoria dele nos mandou. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Deus abençoe. O resto todo. Amém. Obrigado de verdade. Obrigado de verdade. Amém. Amém, viu? Deus lhe abençoe, viu? O resto todo tem que ser. Amém. Obrigado de coração. Deus lhe abençoe. Viu? Obrigado mesmo. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Trabalhei muito com ele no ombro, viu? Obrigado. É bom, gente boa. Isso aqui é para vocês. Alguém chamando de governador, né? Você viu que tem sempre alguém, né? Aliás, Cícero Lucena anda dizendo isso também. Cícero deu entrevista nas últimas horas, ele disse assim: de cada 15 carros que passam por onde eu estou, pelo menos 13 pessoas de 13 carros gritam: governador! Ele está empolgado. Está empolgado. E o governador João Azevedo também falou nas últimas horas sobre esse programa Opera Paraíba. Você sabe que semana passada tivemos a assinatura daqueles convênios do governo do estado com os hospitais Antônio Tagino e HELP. Já são mais de 2.000 cirurgias feitas pelo Opera Paraíba. João está muito animado, porque onde ele chega também o pessoal agradece pessoas que estavam em filas e mais filas para fazer uma cirurgia de catarata, uma cirurgia dessas eletivas que podem, obviamente, ser marcadas. E nós temos um vídeo do governador abordando essa temática. Imaginar isso algum tempo atrás era realmente quase que ir de encontro a uma lógica de que seria impossível no Estado realizar um programa tão forte e atingir tantas pessoas. Você imagine que essas 208 mil pessoas que foram beneficiadas tiveram a sua vida alterada para melhor em cada sentido. É alguém que tinha uma cirurgia de catarata que não via mais, era alguém que tinha uma cirurgia ortopédica porque não andava mais. Inúmeras especialidades que a gente faz dentro. Até a obesidade foi tratada dentro do programa Opera Paraíba. E cirurgias também de combate ao câncer. Ou seja, é um programa de um alcance extraordinário e eu sei que 208 mil pessoas tiveram suas vidas transformadas através da ação pública e uma política pública onde eu digo sempre, o SUS na Paraíba funciona. 208 mil cirurgias. Eu falei 20 mil, 2 mil, são 208 mil. É muita gente que precisava de uma cirurgia. E outras tantas pessoas estão cadastradas para ir fazendo. Naturalmente que agora com o credenciamento do HELP e do Tagino, isso vai dar uma acelerada, uma desafogada, porque quem encaminha é o pessoal do governo do estado, hospital de clínicas, né? O pessoal vai sendo atendido à proporção que o médico vê que há necessidade de uma cirurgia
ele marca essa cirurgia. E o governador também ontem, na hora do almoço, na hora em que nós estávamos aqui, anunciava o pagamento da folha desse mês de julho. Olha aqui, o pagamento do funcionalismo será quarta, dia 30 e quinta, 31. Quarta-feira, aqui, também conhecida como amanhã, aposentados, pensionistas e reformados da Polícia Militar, e quinta-feira, todo o pessoal da Ativa. Falei sobre Cícero Lucena. Pois bem, o prefeito da capital disse que há um pacto celebrado entre ele, Cícero, e o presidente da Assembleia, deputado Adriano Galdino, para que quem estiver melhor nas pesquisas, quem tiver maior cacife na época certa, seja o candidato para um apoiar o outro. Cícero disse: se eu estiver melhor, Adriano, você me apoia. Aí Adriano disse: e se eu estiver melhor, Cícero, padre Cícero, você me apoia. Cícero esteve na cidade de Jacaraú, está correndo o trecho, está correndo o estado todo. Deu uma rápida entrevista falando sobre isso. O prefeito Cícero veio a Jacaraú como pré-candidato ao governo, veio como amigo do prefeito Márcio. As duas coisas. Prazer de estar aqui numa festa, vendo a alegria, vendo a cidade avançando para melhorar cada vez mais a qualidade de vida. E isso é que deve ser o projeto de todo gestor público: oferecer festa, alegria e muito trabalho. Prefeito Cícero, uma pergunta que a Paraíba quer saber: o senhor tem nome potencial? Caso não seja o escolhido de João, qual será o seu caminho? Você acha que o Flamengo entra em campo admitindo a derrota? Claro que eu quero dar uma goleada. Essa semana saiu a informação que o senhor fechou um acordo com o Adriano Galdino. Está lá na frente, se é anunciado um apoiar o outro, aquele que estiver melhor na pesquisa. Procede? Olha, em muitos casos, e a história já demonstrou muitas vezes que a pesquisa é um dos itens para ser critério na escolha do candidato. É uma questão muito simples. Quem é ouvido numa pesquisa? É o eleitor, é aquele que vota, que vai votar na próxima eleição. Mas no nosso caso específico, nós que fazemos parte da base do governador João Azevedo, desse projeto que tem contribuído para a Paraíba melhorar, entendemos que a pesquisa é um dos itens. Pode ter outros? Pode. E vamos conversar e estabelecer esse critério. A conversa minha com a Adriana foi muito clara. Se eu tiver melhor, ele vota em mim. Se ele tiver melhor do que eu votarei nele. E qual o segredo de Cícero se manter bem nas pesquisas, na dianteira? Eu acho que é fruto, primeiro, da generosidade do povo paraibano. Segundo, da minha história. E nesse momento especial que João Pessoa está vivendo, uma oportunidade que eu estou tendo de ser prefeito pela quarta vez, oferecendo melhor desenvolvimento, melhor qualidade de vida, uma cidade inovadora, com futuro, com ações sociais, tendo destaque nacional e internacional, uma gestão moderna e eficiente. E como todos os municípios do estado têm moradores de João Pessoa, o que eu tenho encontrado muito é testemunho de pessoas dizendo que seus parentes têm dito o quanto João Pessoa está bem melhor. Prefeito, uma outra pergunta: qual o segredo para uma saúde de um menino? Primeiro, se cuidar, ter atividade física, e aí. Pois é, Cícero, como a gente gosta de dizer por aqui, está com a corda toda, né? Está com a corda toda. Agora eu vou dizer uma coisa: ele está com uma disposição impressionante. Está meio, você viu que ele está rouco? Correndo para lá, para cá. Chuva, sereno, sol, poeira, quer nem saber. O telespectador Zé Carlos me perguntou há pouco pelo Zap qual o combustível que o VLT usa. Olha, eu conheço o VLT do Rio de Janeiro, ele usa eletricidade. Tem uma posteação aérea, uma fiação aérea, como aquele ônibus elétrico de Recife, quem já foi em Recife viu. É daquele jeito. O daqui eu não sei como vai ser. Mas há lugares em que o VLT é movido a óleo diesel, que é muito poluente, como o ônibus. Mas normalmente usa energia elétrica. Vamos à boca maldita de hoje? Vem de uma localidade chamada Boqueirão de Guriem. O município de Guriem tem um distrito lá chamado Boqueirão. E semana passada o governador João Azevedo foi lá com Lucas Ribeiro, que é o vice, para inaugurar o abastecimento d'água.
a água encanada, como se diz, a água nas torneiras das pessoas. E sempre que um governante, prefeito, governador, presidente vai inaugurar alguma coisa que diz respeito ao abastecimento da água, tem o quê? Um chuveirinho lá, ou mais de um, onde o governante abre a torneira e o povo, né? Meu amigo, quando João Azevedo, o governador, abriu o chuveiro, o deputado João Gonçalves, que não perde uma, é governista de carteirinha, quem for governo ele está por ali, chegou, não suportou um calor danado, molhou a cabeça no chuveiro, molhou a cabeça, fez o maior sucesso, achou pouco, foi de novo, repetiu. Aí ia chegando uma vereadora, loira, cabelo bem escovadinho, e parece que ele queria que a vereadora também molhasse o cabelo. Ela disse, não, pelo amor de Deus, se botar o cabelo escovado, eu não sabia não, que deforma a escovação, é? Eu não entendo essa história. Vou perguntar a Daiane, vou perguntar ao Nildo. É, ao Nildo. Se fazendo uma chapinha que as mulheres fazem e molhar a cabeça, se desmancha esse penteado, digamos assim. Boca Maldita de hoje com o deputado João Gonçalves. Funcionamento do chuveiro, o momento que verdadeiramente marca a chegada da água tratada nas casas da população. A chegada da água é uma renovação de esperança e um novo capítulo na história do Gurém, onde a água chega para transformar vidas e garantir o futuro hídrico e a segurança hídrica das famílias desta comunidade. Investimentos de R$100 mil. O encerramento dessa placa é um símbolo de um governo que trabalha incansavelmente para melhorar a vida dos paraibanos. Obrigado. Dando continuidade à nossa solenidade, convidamos para uso da palavra o presidente JGEPA, Marcos Vinícius. A água aqui em Boqueirão de Gurien, que bom. Boa tarde a todos e a todas. Claro, passa por muitas outras áreas aqui. Mais de 2 mil pessoas sendo beneficiadas. Investimento de R$1.800.000. Valeu. Obrigado, vereador. Deputado Branco, deputado Gonçalves e todos que aqui se encontram. Uma data especial, governador. Eu me lembro, uma vez passando por aqui, eu fui com água aqui no município. Um lado água e no outro a gente não tem. João Azevedo, é isso, vereador. Água aqui no Queirão. Essa aí que eu queria ia desmanchar a capinha todinha. É isso, Chieta. Valeu, amanhã tem mais. Amanhã é sua folga. Amanhã eu terei uma agenda diferenciada. Mas a gente se encontra na quinta-feira, se Deus quiser. Valeu, até quinta. Vamos a Brasília, outras notícias da capital federal. Vamos a Brasília com Napoleão de Castro. Um abraço, Acheta. Cumprimentar Paulo Roberto, toda a nossa equipe. Terça-feira, 29 de julho, a gente retornando de Brasília, Palácio do Planalto, que viveu no final da tarde de ontem um evento marcando Acredita Exportação. Programa que o governo, após a aprovação de lei, está lançando, estimulando a pequena e média empresa em todo o país nas exportações. Eu aproveitei a presença de vários dirigentes de federações do país na área industrial e indaguei ao presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, nordestino, baiano, Ricardo Alban, sobre esse momento do tarifaço. Como é que o setor industrial vê? Alguma perspectiva de entendimento? Não está fácil. Não está fácil porque parece que a interlocução está um pouco dificultosa, mas temos que continuar lutando. Temos que continuar não potencializando prováveis polarizações, não potencializando o aspecto político ou geopolítico, mas lutando, porque temos que ter plena consciência. Os Estados Unidos é um parceiro importante. Sempre foi e continuará sempre. As informações de Brasília, do Palácio do Planalto, para o Em Dia da Rede Ita, Napoleão de Castro. Napoleão, como sempre, conclui a nossa coluna política com informações importantes da capital federal. Você acompanhou a coluna política da Rede Ita de televisão. Oferecimento Anatólia Seguros, trabalhando com as maiores seguradoras do Brasil. 99999 e Colégio Autêntico, unidades em Patos e Campina Grande. Meus amigos e minhas amigas, o governador paraibano João Azevedo convidou os deputados da sua base na Assembleia Legislativa para uma reunião amanhã, quarta-feira, na Granja Santana. Esse encontro acontece uma semana antes do retorno aos trabalhos da Assembleia Legislativa. A pergunta que se faz é: qual será a pauta?
Quais os assuntos que serão discutidos nesse encontro? São 19 horas com mais 25 minutos na Paraíba, 7h25. A repercussão da prisão da deputada Carla Zambelli é internacional, está em tudo que é agência noticiosa, com expectativa em relação ao que vai acontecer. Se o governo italiano vai atender ao pedido de extradição da justiça brasileira ou se vai negar. Carla Zambelli foi presa no apartamento onde estava. Ela tinha fugido para a Itália depois de ter sido condenada pelo Supremo Tribunal Federal a 10 anos de prisão no caso da invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Antes de ir para a Itália, a deputada passou pelos Estados Unidos. O deputado italiano Angelo Bonelli contou nas redes sociais que ele deu o endereço de Zambelli para a polícia italiana e que Carla Zambelli estava em um apartamento em Roma, capital da Itália, e que ele forneceu o endereço à polícia. A polícia foi fazer a identificação de Carla Zambelli. O Ministério da Justiça do Brasil já havia pedido oficialmente a extradição da deputada. Foragida, o nome dela estava na lista da Interpol. Não há data da vinda dela para o Brasil e ninguém tem a certeza de que ela vai vir ou não. O processo de extradição depende do governo italiano e pode levar anos. Segundo a deputada, a condenação dela foi baseada em depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, a quem ela chama de mentiroso. São 19 horas com mais 27 minutos agora e 30 segundos para você somar. Tem aqui, hoje escutei um termo desses da moda em um programa de rádio e lembrei de você. O cara de repente, do nada, falou assim, e não para por aí. É um termo que realmente está sendo muito usado no rádio. É porque isso é o seguinte, um escuta alguém dizer, acha bonito, aí dana-se a repetir, feito papagaio. Assisto Santa Bárbara, Paulo, assisti ontem a entrevista com o engenheiro eletrônico Alexandre Moura. Muito conteúdo tecnológico, de muita relevância para os nossos conhecimentos na área. Obrigado. Gutenberg Cardoso, boa noite. Marcelo Ueoca, fala meu amigo, aqui é Marcelo Ueoca, moro no Japão. Seu ouvinte Aloysio Santos de Campina Grande sempre me recomenda a sua rádio. Parabéns, um abraço Marcelo. Depois diz aí em que cidade japonesa você se encontra. Doutor Tony Helrison manda aqui mais uma mensagem lá do Ceará. Boa noite mais uma vez, tem razão com relação a essa história aí das despesas de quem comprou um carro 0 quilômetro, principalmente se for acima de R$200 mil. Eu que diga. Prepare-se para gastar com IPVA, seguro, revisão. É verdade, carro não é só o preço que se paga por ele aqui no Brasil, ou à vista, ou parte à vista e parte parcelada. Tem todo um dispêndio que você tem no dia a dia. Paulo, eles acham que Alexandre de Moraes fez o certo contra os Estados Unidos. Eles quem? Deve ser do governo. Ninguém do governo comenta. Meu amigo, quem é que vai reclamar nada do governo? Se está por lá na mordomia, mamando, comendo, está tudo certo. Paulo Roberto, tem homem usando brinco na televisão. Eu acho que você se refere a homens apresentadores ou repórteres, né? De repente virou moda. Outro dia uma pessoa me disse por que é que isso está acontecendo. Quem é que gosta disso e quem teria pedido ou não, ou a quem o pessoal está querendo agradar. Como eu não tenho certeza, eu não vou dizer aqui, mas eu acho que vocês já mais ou menos aí suspeitam de alguém. Tem um rapaz na TV Globo, ele chama-se Luiz Teixeira,
apresenta um boletim esportivo, normalmente no jornal Hoje, que é 1 da tarde, por aí. Meu amigo, esse cara essa semana apareceu, sabe com o quê? Ele tem um lado da cabeça pelado e outro lado com cabelo, um lado só. E ele achou pouco, aí botou vocês sabem aqueles ímãs de geladeira? Tem uns ímãs de geladeira, né, que as mulheres colocam assim na porta da geladeira ou de lado. Ele colou um ímã daquele de geladeira na testa, na lateral da testa, acima de um dos olhos. Pense num presépio danado. O cara, entendeu? Além do cabelo raspado de um lado e cheio do outro, aí botou um ímã de geladeira. Então esculhambaram de vez a TV brasileira, não é verdade? Irailson de Freitas, Paulo, sobre esse aparato do presidente, você sabia que no comboio de carros tem um deles que a função é interferir, desligar sinais de rádios durante seu percurso, isso para evitar acionamento de bombas remotamente, é verdade. Tudo isso vai antes do presidente americano, viu, Irailson? Tudo é instalado, quando o avião pousa, tudo isso está pronto. Ele não entra em outro carro que não seja o carro levado de lá, dos States. Uma pergunta final aqui do ouvinte. Paulo Roberto, não que você seja especialista, mas me responda, por favor. Cachaça é diferente de aguardente? Essa é fácil, meu amigo. Só é. Quem me explicou isso um dia foi o Roberto Cunha Lima, meu amigo Roberto Cunha Lima. Aguardente é aquela papuda, é a cachaça desdobrada, sabe? Feitas, né? É a cachaça industrializada. Velho Barreiro, 51, Pitu, Caranguejo, tudo isso é desdobrado. De 1 litro de álcool eles fazem 1,5 de cachaça, mistura com água, não sei com que, conservante e tal. Cachaça é aquela que sai do engenho, destilada lá no engenho, muitas vezes artesanalmente. Aí é cachaça. Aguardente é a velha papuda, desdobrada, entendeu? Que incha o pé e cai o reboco. Ei, professora Geovita Maranhão, vamos pedir as bênçãos para todos os que acompanham este programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora está abençoado e eu vou lembrando que jamais teremos outra terça-feira com esta data de 29 de julho de 2025, porque cada dia é único. E eu espero que vocês estejam aproveitando o dia de hoje muito bem o que eu estou fazendo por aqui. Estamos vivendo o dia número 210 do ano e ao seu final, logo mais à meia-noite, estarão 155 dias deste ano da graça de 2025. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Eles vêm, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria no seu dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco nesse mundo louco da canção está. Quando onde vem chegando, vai comunicando, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, seu ponto de vista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. É Paulo Roberto, o rádio intimista. É Paulo Roberto, Cidade Revista. Paulo Roberto. Estamos concluindo o nosso programa de hoje, esperando sinceramente ter contribuído de alguma forma para esclarecer os fatos através do bate-papo, da troca de ideias, da interação, nas reflexões que nós fazemos sempre a partir das 18 horas.
A rádio Camisa 10 FM permanece no ar às 24 horas do dia. Aqui nós tocamos músicas das antigas, canções maravilhosas, páginas musicais que nos dias atuais as emissoras comerciais praticamente nem tocam mais. E os nossos próximos encontros, Júnior Cruz de Fagundes, estão agendados da seguinte forma: amanhã, por volta do meio-dia, teremos a coluna política lá na Rede Ita, mas Paulinho Roberto não participa amanhã. Vocês terão Napoleão de Castro. Às 18 horas eu pretendo reencontrá-los aqui em mais um Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem e defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto, comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto, faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto. Você acompanhou A Cidade em Revista. Um resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista. De segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite. Camisa 10.